Bem-vindos a mais um vídeo no canal O Mundo em que Vivemos. Hoje vamos explorar um dos maiores e mais fascinantes mistérios do mundo. Machu Picchu, localizada no coração do Peru, essa antiga cidade inca continua a cativar historiadores, arqueólogos e turistas de todo o mundo. Mas o que realmente sabemos sobre Machu Picchu? Quais são os segredos que ela esconde? Vamos descobrir. O que é Machu Picchu? Machu Picchu, cujo nome significa Velha Montanha em Quechua, é uma antiga cidade inca que foi construída no século XV, provavelmente durante o reinado do imperador Pachacuti, o que faria da cidade uma verdadeira obra-prima da engenharia e da arquitetura inca, localizada a mais de 2.400 metros de altitude, nas montanhas de Cusco. Machu Picchu é um dos sítios arqueológicos mais emblemáticos do mundo e uma das novas 7 maravilhas do mundo. A cidade foi construída em um terreno íngreme sobre uma série de terraços, e é cercada por um sistema de montanhas e vales profundos. Sua localização remota, no topo de uma montanha, contribui para o mistério que envolve o lugar até hoje. Como foi descoberta? Embora Machu Picchu tenha sido construída pelos Incas, ela permaneceu escondida do mundo ocidental até sua redescoberta, em 1911, pelo historiador e explorador norte-americano Hiram Bingham. Ele chegou ao local após ser guiado por habitantes locais, que já conheciam a cidade, mas a mantinham em segredo. Bingham levou Machu Picchu à atenção mundial. Mas ainda hoje muitos se perguntam por que essa cidade impressionante foi tão bem preservada durante séculos e permaneceu oculta por tanto tempo. A arquitetura e engenharia de Machu Picchu, uma das maiores surpresas de Machu Picchu, é a sua incrível engenharia e arquitetura, que ainda desafiam os especialistas modernos. A cidade foi construída com uma precisão surpreendente, utilizando enormes pedras de granito, muitas das quais pesam várias toneladas. O mais impressionante é que essas pedras foram esculpidas e encaixadas com tal perfeição que não há necessidade de argamassa. Elas se ajustam perfeitamente, de modo que é praticamente impossível inserir uma lâmina de faca entre elas. A cidade é composta por uma série de terraplenagens e paredes de sustentação que permitem a construção em um terreno tão íngreme, e um sistema de canais de água foi instalado para garantir o fornecimento de água potável e drenagem eficiente. Outro mistério fascinante é a maneira como os incas usaram o fenômeno solar para planejar Machu Picchu. Diversos edifícios e estruturas são alinhados com precisão ao longo de eventos astronômicos, como o solstício de inverno ou Intihuatana. Uma pedra ritual em Machu Picchu está posicionada de forma a capturar a luz solar de maneira única, o que sugere que a cidade tinha uma profunda conexão com a astronomia e a religião solar. O mistério de sua função, apesar de sua beleza e complexidade, o propósito original de Machu Picchu ainda é motivo de debate. Alguns especialistas acreditam que a cidade era um santuário religioso dedicado ao culto ao sol, enquanto outros sugerem que poderia ter sido um refúgio real para o imperador Pachacuti. Longe das pressões políticas de Cusco, há também quem acredite que Machu Picchu tenha sido uma fortaleza militar ou um importante centro de comércio. Sua localização estratégica, com acesso ao Vale Sagrado e ao rio Urubamba, poderia ter sido ideal para esse tipo de atividade. Muitos acreditam que a cidade foi abandonada repentinamente pelos Incas no século XVI, após a chegada dos conquistadores espanhóis ao Peru. No entanto, alguns estudos sugerem que a cidade nunca foi completamente abandonada, mas sim preservada e mantida em segredo. O enigma dos terraços. Os terraços agrícolas de Machu Picchu são outra característica notável e misteriosa da cidade. Eles foram projetados para maximizar o uso da terra nas encostas íngremes, e seu sistema de irrigação era avançado para a época. No entanto, é uma questão de debate se esses terraços eram destinados apenas à agricultura ou se possuíam uma função religiosa. A técnica de plantio usada para maximizar a produção de alimentos em uma área tão íngreme ainda intriga os estudiosos. Eles formam um sistema de cultivo altamente eficiente. E a vegetação local também era uma preocupação religiosa para os incas, pois ela estava intimamente ligada à adoração a Pachamama Mãe Terra. O mistério da construção. Outro ponto intrigante sobre Machu Picchu é como uma cidade tão complexa foi construída em uma região tão isolada e de difícil acesso. A tecnologia disponível para os incas, na época, não incluía o uso de roldanas ou motores para o transporte das enormes pedras. A única explicação plausível
seria o uso de uma grande força de trabalho organizada, juntamente com técnicas de construção avançadas que foram passadas ao longo de gerações de artesãos e engenheiros incas. Como os incas transportaram essas pesadas pedras até o topo da montanha, sem o auxílio de tecnologias modernas, continua sendo uma grande questão. A religião e as conexões com a natureza, Matototó, também têm um significado profundo em termos de cosmovisão religiosa e conexão com a natureza. Os incas tinham uma profunda reverência pelo sol, pela lua e pela terra, e isso se reflete na disposição dos edifícios e templos em Machu Picchu. O Templo do Sol é um dos principais pontos de interesse, com suas janelas e portas alinhadas com os raios solares nos solstícios e equinócios. A cidade foi construída com a ideia de que a energia espiritual fluiria através das montanhas e pedras, e Machu Picchu seria um centro energético. A cidade também está em uma área geologicamente ativa, com movimento de placas tectônicas, o que acrescenta outro nível de mistério, com a crença de que a força da Terra poderia ser usada para fins espirituais e religiosos, o turismo e a preservação. Hoje, Machu Picchu é um dos destinos turísticos mais visitados do mundo, atraindo milhões de visitantes todos os anos. A cidade foi designada como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1983, e esforços têm sido feitos para preservar o local contra a deterioração devido ao aumento do turismo. No entanto, o grande número de turistas tem gerado preocupações sobre o impacto ambiental e o risco de desgaste das estruturas antigas. O governo peruano tem implementado medidas para restringir o número de visitantes diários e garantir a preservação da cidade e sua riqueza cultural. Machu Picchu continua a ser um dos maiores mistérios da história, com muito ainda por descobrir sobre sua verdadeira função, construção e os povos que a habitaram. A cidade não é apenas uma maravilha da engenharia, mas também um símbolo da conexão profunda entre os incas e a natureza. Sua majestosa presença nas montanhas do Peru permanece um testemunho da inteligência, religiosidade e sabedoria de uma das civilizações mais avançadas do mundo antigo. Obrigado por assistir. Se você gostou de aprender mais sobre o mistério de Machu Picchu, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal O Mundo em que Vivemos, para mais vídeos sobre os maiores mistérios e maravilhas do nosso planeta.